E o Santa Portal, como eu disse há pouco, a gente vai ter aqui uma cobertura ao longo de todo o dia, começando pelo Bom Dia Cidades. O Santa Portal também está com uma cobertura especial dos 108 anos do Peixe. E quem vai dar os detalhes é o Gustavo Klein, que eu disse no bloco anterior que ia voltar, e que está acompanhado do Ted Sartori, que é o editor do Santa Portal, mas que tem muita história para contar, porque foi durante muito tempo repórter setorista do Peixe. Não é mesmo, Ted? Bom dia. É isso, Nathalie. Bom dia a você, ao Gustavo, a todos os telespectadores da Santa Cecília TV. Sem dúvida, foram 4 anos diretamente ligados ao Santos, mas eu costumo brincar, quem é setorista uma vez é setorista para toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida, sempre tá ligado. E o Santos me proporcionou, dentro do trabalho, conhecer lugares que talvez de férias ou numa situação diferente do trabalho eu não conheceria. Só para você ter uma ideia, eu fui ao Japão primeiro do que ao Rio de Janeiro. Quer dizer, só por aí você vê a loucura que é. Como setorista, se as minhas contas não estiverem erradas, eu acompanhei 9 jogos decisivos do Santos, aliás 10, perdão, que um foi a final do Mundial de Clubes de 2011, infelizmente o Santos não conquistou o título, mas os outros 9, o Santos foi campeão tanto no profissional quanto nos juniores, né, 2 Copas São Paulo. Então é um orgulho que é também para o setorista. O hino diz que é um orgulho que nem todos podem ter, e para o setorista também é. Aliás, eu tenho que fazer jus aqui, porque o Ted foi uma grande fonte de informação em todo esse especial que a gente está apresentando para você que está em casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais, porque como ele mesmo disse, essa cobertura fez com que ele estivesse próximo e até hoje se mantivesse próximo a alguns jogadores. Ele me passou importantes contatos para que a gente pudesse estar levando esse conteúdo para você no dia de hoje, né, Ted? Exatamente, porque o Santos, ele, além do presente, essa história que ele carrega, essa história cheia de títulos e craques, carrega uma proximidade dos jogadores, porque a gente brinca muito que a água de Santos é abençoada, né? Se você pegar a maioria dos jogadores, os grandes jogadores do Santos, eles não nasceram aqui. E aqui eles jogam e aqui acabam ficando. Sim. Constituem residência, constituem às vezes família, dependendo da idade com que chegam. E tem gente que só joga no Santos, né? Cria-se uma relação de amor e de uma fidelidade que hoje é incomum no futebol, né? É muito incomum. E é impressionante como o Santos tem jogadores que sempre a torcida quer ver de volta. Sim. Principalmente em 2002, né, que foi um ano de renascimento para o Santos com o título brasileiro contra o Corinthians, muitas vezes você se pega ouvindo o torcedor, pô, mas por que o Robinho não volta? Por que o Diego não volta? Porque aí, mais para pegar um exemplo mais próximo até, por que o Neymar não volta? Esse ainda tá um pouco mais difícil, mas pode ser que aconteça um dia. Quer dizer, o Santos tem o torcedor tem essa característica, a cidade tem essa característica e o time tem essa característica. Eu nunca tinha visto torcedor fanático. Eu conheci torcedor fanático vivendo aqui em Santos, indo à Vila Belmiro, confesso que não fui muitas vezes, mas é bonito demais de ver a torcida no caldeirão, como dizem, né? E a sensação e a lembrança que eu guardo sempre quando eu falo do Santos Futebol Clube é dessa minha chegada à cidade e da cidade respirando futebol. A Praça das Bandeiras cheia, lotada e um brilho no olhar, uma alegria. O torcedor de fato contagiado, inebriado pelo time, né? Você chegou numa época justamente em meio a Libertadores. Exatamente. Né? O Santos foi campeão naquele ano, né, da Libertadores contra o Peñarol. E uma situação muito parecida, até uma outra jornalista, amiga minha, que também veio do Rio de Janeiro e veio justamente na época de 2002. Ela veio estabelecer exatamente em dezembro de 2002. Viveu a mesma experiência que eu, praticamente. Mesma coisa, o mesmo clima, o mesmo respirar de futebol que Santos tem. E que, como o Sérgio lembrou, você lembrou na entrevista com ele, que torna Santos, que não é uma capital, mas torna uma capital do futebol. Sim, sem dúvida nenhuma. Gustavo, tem uma série especial de reportagens que foi feita, aliás, começou na semana passada e hoje segue, que hoje é o grande dia, é o dia do aniversário de 108 anos do Peixe, feita por você e pelo Ted, né? Pelo Ted e pelo Rodrigo. Eu não me atrevi, Nathalie. Não me atrevi. Minha trajetória é toda muito mais ligada à área da cultura, mas é impossível não se emocionar com o Santos Futebol Clube. Santos é a única cidade que não é capital do Brasil que vivencia isso, né, Ted?
E pelo fato de ser uma cidade menor, você entra numa padaria e encontra com o Edu, você vai comer no Estrela de Ouro e cruza com o Pepe ali. Você vai na padaria Santista e encontra o Clodoaldo. Às vezes todos de uma vez. Exato, todos de uma vez, exatamente. Quer dizer, é uma relação muito próxima com o time. E um time vencedor, um time que ganhou o maior número de Libertadores que um time brasileiro ganhou. Acho que o São Paulo tem 3 também, né? Mas o Santos é o único, enfim, que não é de capital, que com quantos títulos, né? Então eu deixei na mão deles, o Rodrigo e o Ted fizeram aí as matérias. São quantas matérias, Ted? Começou na quarta, né? Na quarta começamos pelo começo, como diria o outro, fundação do Santos, inauguração da Vila Belmiro. Na quinta foi publicada sobre as grandes conquistas do Santos, né? As principais, o Mundial, a Libertadores. Aliás, a gente tem um clipe mostrando as principais conquistas. Eu queria pedir para a nossa produção, se der, enquanto o Ted está falando, a gente mostrar alguns lances gloriosos aí do nosso Peixão. Porque o que não falta no Santos é troféu e grito de gol, né? Isso aí não falta no Santos. A segunda matéria focalizou muito isso, né? Focalizou muito os anos de ouro, os anos 60, os anos 50, mas também os anos 90, os anos 2000, enfim. Tudo que o Santos viveu ao longo de 108 anos em termos de títulos. Na terceira matéria, foram os grandes jogadores que passaram pelo Santos, né? A gente focou em 12 jogadores, são tantos, não dá para falar de todos, mas lógico, obviamente não poderemos esquecer do Rei, né? O Rei Pelé, o grande destaque. Aliás, eu falei com o Pepito, né? Para a gente tentar uma falinha do Pelé, mas o Pepito pediu desculpas, mandou um grande abraço do Pelé para todos os torcedores santistas. Ele está aqui no Guarujá, está em quarentena, está descansando, mas Rei nunca perde a majestade, né, De jeito algum. O Rei Pelé é eterno. Essa terceira matéria foi sobre os craques. A quarta matéria, que saiu ontem, na segunda-feira, foi uma entrevista com o Marcelo Teixeira, né? Foi presidente do Santos em várias ocasiões, de 92, 93, depois de 2000 a 2009, presidente aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, contou as suas experiências como torcedor, como dirigente, toda a paixão que ele nutre pelo clube desde o pai dele, o Milton Teixeira, que foi presidente do Santos também, presidente campeão em 1984. E hoje há uma matéria feita, inclusive, pelo Rodrigo, que é uma síntese de tudo isso, para comemorar esses 108 anos de aniversário, fora a matéria sobre a programação que a Santa Cecília disponibiliza aos telespectadores relativo ao aniversário do Santos. Quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu ler todas essas reportagens, basta entrar no Santa Portal. Nós deixamos todas elas em destaque lá na capa do Santa Portal hoje. Outras matérias vão entrar aí ao longo do dia também. Teremos aí boletins na rádio também, com notícia do Santos em todas as edições. Boletins no Boletim Santa Portal também ao longo da nossa programação. Teremos o Marcelo Teixeira à noite, Marcelo Teixeira no Caderno Regional, entrevista especial imperdível. Tentando trazer o presidente também aqui na rádio. Presidente, lembra de mim. Vamos ver se a gente consegue trazer ele também para uma entrevista aqui na rádio. Então, dia de programação cheia. Extensa. Dia de muita alegria para os torcedores do Santos. Para encerrar, Ted, tem um momento que marcou tua carreira junto ao Santos enquanto setorista? Olha, se for escolher um título, vamos pelos títulos que é mais fácil, mas eu acredito que tenha sido da Libertadores de 2000, porque eu comecei a trabalhar em 2003, quer dizer, foi logo depois do 2002. De 2002, né? O Santos naquele clima todo e tal, mas eu acho que talvez o de 2011, a Libertadores, o Santos ganhou contra o Peñarol, eu estive no jogo no Uruguai, no primeiro jogo que foi 0-0, e no Pacaembu foi 2-1 para o Santos, é um jogo que eu cheguei quase 4 horas da tarde e saí quase 2 da manhã. E cheguei aqui em Santos quase 4 horas da manhã em função da longa cobertura que foi feita. E no mesmo ano também, apesar da perda do título, mas é uma experiência única, que foi cobrir o Mundial de Clubes. No Japão, o Santos jogou contra o Caxiwa Reysol na semifinal, depois contra o Barcelona, veio a derrota, mas a experiência de conhecer o Japão pelo Santos, e que eu digo que o Japão não é outro mundo, é outro planeta, realmente, porque é um lugar fora do comum. Passar quase 15 dias lá, em razão do Santos, é algo inesquecível, é algo... E não tem como não torcer quando o time está em campo, né? Oi? E não tem como não torcer quando o time está em campo, né? Eu tenho uma frase de um grande amigo, José Carlos Gomes, do Passarinho, que é o seguinte, jornalista também, radialista, que o setorista torce sempre para o clube que ele cobre estar bem, porque o clube estando bem, o seu trabalho também está bem. Sim, então não tinha como não torcer. Não tem como não torcer. Não tem como não torcer.